Renato Gaúcho apresenta A Força do Amor. Desde que eu comecei a trabalhar ali na empresa, que eu notei uma coisa que me chamou a atenção. O Matheus, um dos nossos colegas ali do setor, era uma pessoa assim tão calada, sabe? Sei lá, parecia triste. Eu nunca o tinha visto sorrindo, por exemplo. Estava sempre com o semblante carregado. No começo, quando chegava à empresa de manhã, eu o cumprimentava, sorria, mas ele só me olhava assim e fazia um gesto. E mesmo sobre coisas do trabalho, ele tratava assim de um modo bem apático. Por conta disso, eu achava até meio antipático, sabe? Um dia na hora do almoço, a gente ali no restaurante, eu comentei com uma colega. E o Matheus, hein, Tânia? Ele não é muito de se misturar, né? Sempre sozinho, sempre na dele, quase não fala com ninguém. Pois é, ele ficou assim depois que perdeu a mulher e o filho. Como assim perdeu a mulher e o filho? Elas morreram num acidente de carro. Acho que isso mexeu com a cabeça dele, viu? Até por conta... Olha, eu vou te falar, até porque me contaram, mas... Não espalha, porque isso é uma coisa tão pessoal, né? Mas ele toma remédio muito forte. Começou a tomar remédio desde que teve essa perda, né? Olha, eu fiquei tão melancólica quando ela me contou isso, porque, segundo a Tânia, a esposa e o filho do Matheus estavam indo passar as festas de fim de ano na casa da avó. O pai dela estava dirigindo quando eles sofreram um acidente na estrada. Falei, puxa vida, que coisa triste, mas... E o Matheus, ele não estava no carro? Não. Ele ficou aqui, trabalhando, né? Ia parar depois, só que aí não deu. Pensa na tristeza, né? Todo mundo aqui ficou arrasado também. Bom, agora pelo menos dava para entender por que ele era daquele jeito. De acordo com a Tânia, no começo era bem pior, porque ele tinha ficado de licença durante 3 meses. Começou pegando algumas semanas, depois voltou, não conseguiu, até ter condições mínimas emocionais de voltar para o trabalho. Imagine a situação, né? Perder a esposa, o filho, os sogros, tudo assim, de uma tacada só. Todo mundo indo passear o Natal na casa da avó, da mulher dele, e no fim aconteceu essa tragédia. Ficar imaginando se fosse comigo. Olha, eu acho que nunca mais conseguiria me recuperar. Cairia numa depressão que nunca mais levantaria da cama. Bom, ele pelo menos tinha voltado a trabalhar. Estava ali, né? Se esforçando para sobreviver, pelo menos tocar a parte prática da vida. Olha, depois que eu soube desse acontecimento, não sei explicar, mas eu passei a olhar o Matheus de um jeito diferente. No começo, eu achava esquisito. Até meio antipático, como eu disse no começo. Só que depois, sabendo dos motivos que ele havia tido para ser desse jeito, eu passei a enxergá-lo assim com outros olhos. A Tânia me contou que no mês de dezembro faria 3 anos que aquela tragédia tinha acontecido. Ele nunca tinha voltado a ser o mesmo. Eu era nova ali na empresa. Fui conhecendo os colegas assim aos poucos. Mas depois que soube disso, sabe, comecei a sentir, não sei se era pena, compaixão, empatia, sei lá. Mas conseguia ter um sentimento bom pelo Matheus. Até que, tempos depois, eu comecei a perceber que não era exatamente pena. Era uma mistura de ternura misturada com simpatia, quem sabe. Perto de completar 2 meses, eu trabalhando ali, na hora do almoço, acabei sentando justamente na mesma mesa em que ele estava almoçando. Primeiro perguntei, né? Pedi licença, perguntei se podia sentar ali.
Ele me olhou, só fez assim que sim com a cabeça, e eu aproveitei para puxar conversa. Claro que não toquei no assunto da família, né? Conversei sobre outros assuntos ali do serviço. Pensei que ele fosse ficar na dele, que seria difícil arrancar uma palavra dele, mas não. Com o passar dos minutos, ele começou a conversar comigo normal, mantendo claro aquele semblante de tristeza. E foi apenas a primeira de muitas vezes que a gente almoçou juntos. Ficamos ali conversando até o fim do intervalo. Sem ser muito invasiva, eu fui descobrindo coisas a seu respeito. Ele tinha voltado a morar com a mãe, depois que perdeu a família. Soube também que ele costumava ir à igreja regularmente, participava inclusive de um grupo de apoio nessa igreja que ele frequentava. Sabe, aos poucos, eu fui percebendo que, embora triste, e tinha motivos para isso, né? Convenhamos. Ele era um cara bacana. Melancólico, mas também não dá para julgar uma pessoa que passou por tudo que ele passou, né? Olha, eu me aproximei dele, assim, sem nenhuma segunda intenção. Mas pouco a pouco, quanto mais o conhecia, senti que alguma coisa estava acontecendo comigo em relação a ele. Às vezes a gente estava ali trabalhando, eu me distraía e quando dava por mim, estava olhando para ele. Até me desconcentrava do serviço. Um dia, ele me flagrou, olhando para ele. Fiquei até sem jeito. E um dia aconteceu o contrário. Olhei para ele, distraída, e dessa vez quem estava olhando para mim era ele. E aí foi a vez dele de ficar todo encabulado. Por incrível que pareça, foi assim que aos poucos foi nascendo uma espécie de paquera entre a gente. Um dia, pouco antes do fim do intervalo do almoço, estávamos ali conversando, eu fiz um comentário e ele sorriu. Era tão raro vê-lo sorrindo, que eu fiquei até espantada. E até comentei, nossa, Matheus, consegui arrancar um sorriso de você? Você devia sorrir mais, viu? Teu sorriso é tão bonito. Aí ele ficou todo desconcertado. Mas depois foi uma surpresa para mim, mas ele olhou assim, levantou o olhar e falou, eu não esperava. Você também tem um sorriso bonito. A gente ficou se olhando ali durante algum tempo, até que alguns colegas passaram pela gente e nos tiraram daquela espécie de transe. Aí resolvemos entrar. Já estava na hora de bater o ponto. Nesse dia, lembro que a Tânia veio falar comigo. Escuta, Felícia, é impressão minha ou tá rolando alguma coisa entre você e o Matheus? Claro que não. Que ideia. Tá rolando nada. Por quê? Sei lá. Vocês andam almoçando juntos direto? Vivem de conversa? Trocando olhares? Tem certeza, amiga, que não tá rolando nada? Olha, a verdade era uma só. Sem me dar conta, eu fui entrando naquele joguinho. Quando estava em casa, por exemplo, vivia com a imagem dele no pensamento. E ali na empresa, durante o trabalho, às vezes eu deixava de prestar atenção no serviço e me desconcentrava olhando para ele. Eu ficava me perguntando se aquilo tinha algum significado. Eu tinha vontade de chamá-lo para fazer alguma coisa, talvez até depois do serviço, ou combinar alguma coisa no final de semana, mas tinha medo, né? Medo de ser rejeitada, apesar daquele clima que estava rolando ali. Um dia, no entanto, depois do almoço, lembro que a gente foi tomar um refrigerante. E foi nesse dia que eu tirei coragem, não sei de onde, e convidei. Olha, eu vi que estreou um filme tão bacana no cinema. Tava pensando em assistir. No domingo, talvez no sábado. Você não quer me acompanhar? Cinema? De repente, mas que filme que é? Falei o nome do filme e contei mais ou menos um enredo. E olha, para minha alegria e surpresa, não é que ele ficou animado?
Falou que já fazia muito tempo que nem ia ao cinema. Nem lembrava de quando tinha sido a última vez. Combinamos então de ir no sábado, depois do trabalho. Olha, eu fiquei toda cheia de expectativa. E quando chegou o dia, nem acreditei quando saímos juntos no seu carro. Ele demorou um pouquinho para se soltar. Na verdade, nem dá para dizer que isso aconteceu de fato. Porque ele tinha aquele jeito fechado, né? Parece que estava sempre na defensiva. Não sei como ele era antes do acidente com a família, mas segundo a Tânia, ele se enturmava um pouco mais, conversava mais, ria. Enfim, de todo modo, passamos uma tarde ótima, agradável demais. Vimos o filme, depois fomos tomar um refrigerante, e ficamos falando do enredo, até que de repente eu resolvi mudar de assunto. Olhei para ele, bem séria, e confessei, porque era verdade. Mateus, adorei a tua companhia, viu? A gente podia repetir esse programa, ou até fazer outro. Então, eu também gostei. Aliás, Felícia, posso te dizer uma coisa? Acho que a tua companhia tá me fazendo bem, viu? Até comentei lá em casa com a minha mãe. Sério? O que você falou de mim? Nada demais. Agora me conta que eu quero saber. Apesar de ter ficado sem jeito, depois de um tempo, ele acabou falando. Nada demais, mas, de qualquer maneira, para quem não dizia nada assim mais pessoal, só falei que você era uma mulher incrível. Ele falou aquilo e, no impulso, acabei fazendo uma coisa que já estava com vontade de fazer há muito tempo. Percebi que o momento era propício. Encostei minha boca na sua. Ele permitiu, até correspondeu. E não ficamos só nesse primeiro beijo. Foram vários. A gente olhava, se beijava de novo. Mas eu estava tão espantada, porque, sinceramente, não imaginei que pudesse chegar naquele ponto. Cheguei a dizer para ele: Mateus, não quero te assustar, viu? Mas eu tô gostando de você, já faz tempo. E desde que a gente começou a se aproximar mais, você é o assunto predileto do meu pensamento. Ele sorriu de novo, bem timidamente assim, mas sorriu. E depois confessou: também tenho pensado em você. Imagina a minha alegria ouvindo aquilo. A gente se beijou de novo, depois ele me chamou para irmos embora e ainda se dispôs a me levar para casa. Olha, para quem não esperava nada, ou praticamente nada, que avanço, meu Deus. Assim que chegamos diante do portão, eu até o convidei para entrar um pouco, mas ele falou que era melhor deixar para outra oportunidade. Eu não conseguia disfarçar minha euforia. Por conta do que tinha acontecido com a família dele, eu tinha medo de arriscar e ser rejeitada. Até porque não era assim tão recente, mas pelo tamanho da tragédia, 3 anos é pouco para superar. Só que apesar de termos saído naquele sábado, dos beijados, não tínhamos ainda trocado o telefone. Ele nunca pediu o meu, eu também não. De modo que tivemos de esperar até segunda-feira, para a gente se ver de volta. Só eu sei a saudade que me deu. Aquele final de semana, não pensei em outra coisa. Fiquei o tempo todo lembrando do nosso passeio no shopping, o cinema. Depois, dos beijos que trocamos pelos corredores daquele shopping. Na segunda-feira, assim que cheguei à firma, sabe, quando olhei para ele, já senti aquela moleza no corpo todo. Coração batendo forte. Só que, quando me aproximei para cumprimentá-lo,
Senti que ele estava frio. Me cumprimentou como costumava cumprimentar lá no começo, quando comecei a trabalhar ali na empresa. Só balançou a cabeça, falou 2 ou 3 palavras, mas até o que ele disse eu mal consegui ouvir, de tão baixinho que ele falou. Eu insisti. E aí, Matheus, como é que foi o final de semana? Ele não abriu a boca. Só balançou a cabeça assim, mas confesso que eu fiquei bem preocupado. Era o jeito dele, eu sei, mas depois de tudo que tinha acontecido, sei lá, eu pensei que ele fosse reagir de um modo diferente. No intervalo, resolvi esperá-lo para irmos almoçar. Mas ele continuava estranho. Perguntei: tá tudo bem mesmo, Matheus? Estou te achando, sei lá, tão calado? Tem alguma coisa a ver comigo? Claro que não, Felícia. É que eu sonhei com a minha mulher e meu filho essa noite, foi só isso. Eu nunca tinha entrado no assunto da família dele. Até porque não queria trazer lembranças tristes. Não queria que ele ficasse deprimido. Olha, eu fiquei até sem saber o que dizer quando ele falou aquilo. Fomos em silêncio até o restaurante. E durante todo o almoço, ficou aquela atmosfera pesada ali entre nós. Me senti insegura, claro, incomodada. E somente depois que saímos daquele restaurante, que eu criei coragem para entrar no assunto. Sabe que eu pensei bastante em tudo o que aconteceu entre nós? Senti tanto a tua falta. Passei um domingo todo pensando em você. Ele olhou assim para mim, mas não fez nenhum comentário. Eu insisti. E você? Como se sentiu depois dos beijos que a gente trocou? Não sentiu saudade de mim nem um pouquinho? Ele suspirou, franziu a testa e falou aquilo. Não vou dizer que não gostei, Felícia. Você é uma mulher especial, uma pessoa muito, muito bacana. Até por isso, sinceramente, eu não quero que você fique perdendo seu tempo comigo. Como assim perdendo meu tempo, Matheus? Fiquei porque eu queria, porque eu gosto da tua companhia. Só que não vai sair disso, viu? Até cheguei a pensar por um segundo que poderia dar certo, mas depois do sonho que eu tive essa noite com a minha mulher, meu filho, eu percebi que não vou superar isso nunca. Mas, Matheus, e também não é assim. Você está sob o impacto do sonho, mas... Sabe, eu sei que é uma coisa triste. Não é fácil superar, mas você precisa seguir em frente. Tentar achar motivos para sorrir. Olha, se você deixar, eu vou te ajudar a superar isso que te aconteceu. Eu tenho certeza que eu posso. Me desculpa, mas eu acho que não, viu, Felícia? Mas, pelo amor de Deus, por que não? Porque eu me sinto morto por dentro. Será que você entende? Tô seco. Não tenho nada para te oferecer. Você pensa que não. Mas tem muito para me oferecer. Me deixa ficar do teu lado. Você vai superar com o tempo e... Falei aquilo e o abracei. Tentando transmitir conforto, sabe, consolo. Só que ele não correspondeu. Ficou com os braços ao lado do corpo, impassível. No fim, para minha desilusão, ele acabou desistindo mesmo antes da gente começar a tentar. Ainda insisti durante algum tempo, mas sabe, você desanima diante da cara da pessoa. E chega uma hora que você percebe, não adianta. É como esmoar uma rocha. Talvez o sonho que teve com a esposa e o filho tenha mexido com a cabeça dele, o deixado abalado, o que é até natural. Mas sabe, tudo passa, mesmo que demore.
Só que ele decidiu se afastar. Se fechar no seu mundo particular, onde pelo jeito só tem espaço para tristeza, depressão, melancolia, saudade. Olha que pena, viu? Porque eu estava disposto a arriscar tudo para tentar tirá-lo desse mundo de tristeza. No começo não, ele até me parecia antipático, mas depois eu comecei a entender o jeito dele, a gostar dele e, sei lá, a criar uma esperança de que eu pudesse ajudá-lo. E agora, em vez de uma pessoa triste, somos duas. Ele porque não consegue se desapegar do passado, superar a tragédia. E eu porque fui me apaixonar por alguém desiludido, triste demais com a vida, sem fé, sem esperança. Para usar as palavras dele mesmo, uma pessoa que se sente completamente seca, sem sentimento, sem ilusão, sem esperança de nada. Cheguei a tentar, fiz uma tentativa e olha, só Deus sabe quanto me esforcei, mas não adianta. Porque ele não quer, não está afim. Parece que ele prefere ficar naquele mundo, naquele precipício onde ele caiu, onde só cabem as lembranças dele lá, com a esposa e o filho. E não dá, por mais amor que eu tenha, por mais vontade que eu tenha. Não se pode tirar alguém desse mundo se a pessoa não ajuda. Porque no fundo, o que ele me falou aquele dia faz sentido. É só olhar para ele. Ele não tem fé em nada mais. Não tem vontade de nada. Não tem sentimento. Hoje eu concordo com ele. É uma pessoa seca por dentro. Que Deus me perdoe. Mas ele mais parece um morto-vivo. Sem fé, sem esperança. Que não acredita mais no amor.